Oiê, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Natália, eu sou concursada e te ensino português para concursos. E hoje vamos resolver questões da banca Fundatec. Primeira questão é uma questão do ano de 2025, da Prefeitura de Aratiba, agente comunitário de saúde. Vamos lá. Considerando o fragmento retirado do texto, então a gente pode ignorar o texto, por quê? Porque nesse caso, se a gente só lê esse fragmento, a gente já consegue resolver a questão. Então, vai ter muitos casos quando pedir o fragmento do texto, mas que estiver falando de gramática, vai ter alguns casos que não vai precisar ler o texto. Então, olha só. A agenda de telefones é só uma gota no oceano de bytes. Assinale a correta classificação do sujeito. Então, está pedindo aqui sujeito. Primeiramente, sujeito quem pratica a ação. Então, aqui quem é o sujeito? Quem é o primeiro verbo? A gente sempre começa pelo verbo. Verbo, aqui, verbo ser, que é um verbo de ligação, por sinal. Segundo, quem que é? A agenda de telefones. Então, a agenda de telefones, tudo isso aqui é o sujeito. Sujeito. Pronto. Então, sujeito, quem pratica a ação, sujeito, a agenda de telefones. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o sujeito. Identificamos o sujeito, agora vamos ver qual é a classificação dele. Classificação. Composto, indeterminado, simples, oculto e inexistente, que são praticamente as classificações que existem. Essa banca, Fundatec, ela sempre faz isso. Ela sempre dá um sujeito que parece que é uma coisa, mas na verdade é outro. Principalmente, ela pega muito na questão do sujeito simples e do composto. Porque olha só, a pessoa quando olha essa questão, o que a pessoa pensa? A agenda de telefones, nossa, que sujeito grande. É um sujeito composto, porque ele é muito grande. Aí, qual é a definição de sujeito composto? Ó, sujeito simples. O que é um sujeito simples? Sujeito simples. É que tem um núcleo. E o que é esse núcleo? Esse núcleo pode ser substantivo ou ele pode ser pronome. E o sujeito composto? Sujeito composto. Então, assim, observa que essa banca pega muito nisso. Sujeito simples e composto. Então, ele tem dois núcleos ou mais. Então, olha só. Vamos agora ver aqui o sujeito. A agenda de telefones. Então, eu acabei de falar que o núcleo ele tem que ser necessariamente um substantivo ou um pronome. Cadê, ó? Agenda, substantivo. Telefone, substantivo. Então, é sujeito composto? Só que não. Por quê? Porque de telefones não é o núcleo. Olha só, quem que é uma gota no oceano de bits? A agenda. Então, a agenda é a palavra mais importante do núcleo. Ela é o núcleo, ela é o único núcleo. E por que que de telefones não pode ser o núcleo do sujeito? Porque ele está acompanhado pela preposição de. E ele está caracterizando a agenda. Não é uma agenda qualquer. É a agenda de telefones. Então, ele está atribuindo uma característica para a agenda. Então, se ele está atribuindo ele está acompanhando a palavra agendas e atribuindo uma característica, ele é o quê? É um adjunto adnominal, certo? Então, ele não é núcleo do sujeito. Observação. Sujeito nunca vai estar antecedido por uma preposição. Então, essa é uma conclusão muito importante que você tem que decorar. De novo, sujeito nunca vai estar antecedido por uma preposição. Se tem uma preposição antes, não pode ser núcleo do sujeito, certo? Se não é sujeito composto, é o quê? Sujeito simples. Porque a gente tem um núcleo. Se tem um núcleo, é sujeito simples. O que seria o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, ele é o que está na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular com a partícula C. Só que nesse caso não tem núcleo, porque ele é indeterminado. Então não é esse caso. O oculto, o que seria o oculto? Ele é quando ele não aparece. Então se ele não aparece, logo não tem núcleo. Então também não tem núcleo nenhum. E o que seria o inexistente? O inexistente é o que não existe. É, por exemplo, um fenômeno da natureza. Choveu. Choveu é o sujeito inexistente. Nenhum desses tem núcleo. Os únicos dois sujeitos que têm núcleo é o composto e o simples. Simples, um núcleo, composto, dois ou mais. Certo? Então vamos para a próxima. Só que antes eu quero trazer uma novidade aqui. Eu estou elaborando um curso com questões resolvidas dos 5 assuntos mais cobrados pela banca Fundatec. Em breve eu vou colocar o link aqui na descrição para você poder ter acesso a esse curso. Bora para a próxima questão. No fragmento, é uma questão também de 2025, da Fundatec, Prefeitura de Santa Rosa, para engenheiro florestal, uma questão de nível superior. No entanto, como eu sempre digo, nível superior para nível médio não muda praticamente nada. Ó, no fragmento adaptado, qual é o fragmento adaptado? O texto defende uma mudança na jornada de trabalho brasileira. A oração apresenta um sujeito, um predicado e, além disso, defende um verbo. Então, é isso que ele quer saber. Primeiramente,
Olha, o que é mais fácil a gente fazer quando a gente está diante disso? Analisar cada termo da oração. Então é isso que a gente vai fazer. Olha, o texto defende. Então, como que a gente analisa uma oração? Sempre começando pelo verbo. Verbo é aquilo que é conjugável. Defende é o verbo. Eu defendo, tu defendes, ele defende. Vamos começar sempre pelo verbo. Quem defende? Quem está praticando a ação de defender? O verbo se refere a quem? O texto. Então, o texto defende. Então, isso aqui tudo é o nosso sujeito. Defende o quê? Ó, o que o texto defende? Uma mudança. O texto defende uma mudança. Defende o quê? Ó, o quê? O quê? Uma mudança. Então, a gente tem um objeto. Uma mudança onde? Onde? Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico sobre isso. Mas, basicamente, é o seguinte. Se o verbo pergunta o quê ou quem, a gente tem um objeto. Vamos supor. Se esse trecho que está aqui depois do verbo está respondendo o que ou quem, a gente tem um objeto. Se o trecho que está depois do verbo está respondendo onde, quando, como, quão, aí a gente tem o quê? Um adjunto adverbial. Então, só é objeto se responde o que ou quem. Aqui está respondendo o que ou quem? Não, está respondendo onde. Então, onde? Na jornada de trabalho brasileira. Que a gente tem um adjunto adverbial, certo? Pronto. Agora, o que está pedindo? Ó? A oração apresenta um sujeito, então ela quer saber o primeiro, se é um sujeito simples ou composto. Ou indeterminado. Indeterminado a gente sabe que não é, porque tem núcleo. O núcleo é quem? Texto. Texto é o núcleo do sujeito. Então, a gente já sabe que não é indeterminado, porque o indeterminado não aparece o núcleo. Então, é simples ou composto? Ó, um núcleo. Sujeito simples. Então, a gente já vai eliminar a B e já vai eliminar a E. Próximo. E um predicado classificado como... Ó, só sobrou o verbal. Mas o que seria um predicado nominal? É quando a gente tem o verbo de ligação, que é ser, estar, parecer, que é todo verbo que indica estado. É um verbo de ligação. Quando tem verbo de ligação, o predicado é nominal. Só que para o predicado ser nominal, não vai ter objeto. Vai ter o quê? Predicativo do sujeito. Nesse caso, não é nominal, é verbal, tá certo? As duas estão corretas. Próximo. Qual que é o verbo? É transitivo direto ou transitivo direto e indireto? Aí, essa parte pega muita gente. Essa é a pegadinha da questão. Por quê? Porque quando você olha, você fala assim. O texto defende. Defende verbo transitivo, porque defende o quê? Precisa de um objeto. Então, é um verbo transitivo. Defende o quê? Uma mudança. Então, não tem preposição. Então, a gente tem um objeto direto. Aí você olha. Próximo. Na jornada de trabalho brasileira. Na. Na é preposição. Em mais a. Então, defende o que em que. Aí você vai falar, nossa, mas então é um objeto indireto, porque tem a preposição. Só que não, porque não está respondendo o que, está respondendo onde. Entendeu? Por isso que você sempre tem que fazer a pergunta para o verbo. Se responder onde, quando, quão, como, vai ser adjunto adverbial, não vai ser objeto. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D. Tirar aqui a alternativa D, verbo transitivo direto. Certinho? Espero que tenha ficado claro esse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo. E se também você gostou desse conteúdo, você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente postar conteúdos relevantes como esse e também compartilhar com aquele seu amigo que vai prestar um concurso da Fundatec. É isso, a gente se vê na próxima, até mais!